Então, bom dia novamente. Camaradas, quero antes de mais agradecer à Voz do Operário a disponibilidade para nos receber aqui hoje. Não foi fácil encontrarmos um sítio para realizarmos o nosso plenário e a Voz do Operário disponibilizou-se. Agradecer aos trabalhadores da Voz do Operário que amavelmente abriram o bar, permitiram que a gente tivesse um cafezinho. Agradecer também aos trabalhadores do SETAL, que aqui estão hoje também a apoiar-nos neste plenário. E dizer que nós estamos no bairro da Graça, para quem não conhece bem Lisboa, estamos no bairro da Graça, à beirinha do Santo António, não é? Que é já na sexta-feira, e a Voz do Operário tem uma marcha de crianças, que é a primeira marcha sempre a atuar no dia de Santo António. E eles estão empenhadíssimos nisso e, naturalmente, é uma marcha que ganha sempre. Todos os anos ganha a marcha da Voz do Operário, porque ganham as crianças, ganham o futuro. O nosso almoço, a Ana já referiu o horário. Já? Ainda não. Então, mas... Obrigada, Cristina. Eu não referi, mas dizia aos camaradas que vamos fazer intervalo para o almoço ao 12h45. Meio-dia e meia. Pronto, 12h30, e que depois retomamos os trabalhos às 14 horas, se os camaradas concordarem e estiverem de acordo. Estava a antecipar um bocadinho, porque nós vamos ter que nos espalhar pelo bairro da Graça para ir à procura de almoço, cada um por si. Pronto, há de haver muita sardinha assada aqui à volta. Os camaradas que não conheçam, se subirem, tem o Largo da Graça e há de haver ali muito restaurante, muita tasca, muita coisa. Os preços também devem ser normalmente adaptados agora a esta época das festas, em que tudo é mais caro. Portanto, camaradas, dando início ao nosso plenário, que é importante que todos se sintam à vontade para dizer o que sentem, o que pensam e como é que a gente vai andar para a frente, camaradas. Eu queria começar por referir, primeiro dizer-vos que prometo que não vou ser breve nem curta. Isto vai demorar algum tempo, provavelmente. Depois, referir, camaradas, que por diversas vezes vem de alguns dirigentes, de alguns camaradas nossos e delegados, a nota de que o sindicato não é para fazer política. O sindicato é o sindicato, não é para fazer política. Ou também alguns camaradas vão referindo que os comunicados do sindicato apelam ao voto neste ou naquele. Oh, camaradas, nós não temos partido, somos um sindicato, não temos partido. Mas tomamos partido todos os dias dos trabalhadores. É por esses que nós tomamos partido. Mas não temos partido, camaradas, é de política que tratamos, é de política que temos que tratar, porque é da política que resulta a vida e que incide o impacto sobre a vida dos trabalhadores. Defendemos e lutamos por uma política de esquerda, porque nós somos de esquerda. E porque só uma política de esquerda tem no ser humano e no bem-estar do ser humano o foco e o seu principal objetivo. E não há volta a dar a isto, camaradas. Por mais que alguma direita, alguma social-democracia, aqui e ali vá pontuando a nossa vida com algum refrescamento, chamemos-lhe assim, é temporário e só serve para aliviar a pressão. Porque, de facto, são as políticas de esquerda que podem, a política de esquerda que pode resolver os problemas da nossa vida. As eleições legislativas do dia 18 de maio, que nos foram apresentadas como um ato que servia para eleger um primeiro-ministro e não 230 deputados,
envoltas em várias instrumentalizações de falta de resposta aos problemas concretos dos trabalhadores e de degradação das condições de vida no nosso país, determinaram uma composição da Assembleia da República virada à direita, que é negativa e não responde aos interesses dos trabalhadores e do país. A Aliança Democrática, constituída pelo PSD e pelo CDS, foi a força mais votada e dos resultados sobressaiu ainda a votação em forças mais reacionárias e de extrema-direita. Apesar disso, os resultados eleitorais revelaram mais uma vez a recusa numa maioria absoluta. Portanto, temos um governo, estamos neste momento com um governo já indigitado, minoritário. Camaradas, o resultado das últimas eleições não é bom para os trabalhadores, nem é bom para quem trabalhou, não é bom para o nosso país. O resultado das eleições, por mais estranho que possa parecer, é o resultado de mais de 2 décadas de política de direita, a ausência de resposta aos principais problemas, nomeadamente a perda de poder de compra. Sim, política de direita. Exemplo disso são os baixos salários, a precariedade, a desregulação de horários e da vida de milhares de trabalhadores graças ao uso e abuso dos horários por turno e noturnos, a manutenção das regras castigadoras da contratação coletiva, a privatização de setores estratégicos da economia, tal como de muitos serviços públicos, a destruição do Serviço Nacional de Saúde, as ameaças à segurança social, a degradação da escola pública, os ataques ao poder local democrático, os jovens que não conseguem comprar ou arrendar casa e as famílias que deixaram de as poder pagar, as limitações crescentes à atividade, ao exercício da atividade sindical. As dificuldades de quem vive ou trabalhou no nosso país são resultados da política de direita levada a cabo por sucessivos governos que, no lugar de responderem às necessidades e anseios do seu povo, optaram por dar prioridade aos grandes grupos económicos, ao capital, a quem explora, quem trabalha, que acumula todos os dias milhões de euros de lucro. E, claro, sempre subservientes e em linha com a União Europeia. Camaradas, está agora a assinalar-se os 40 anos de adesão à CEE. Não sei se a malta ainda se lembra que se chamava assim, CEE. E valoriza-se muito os fundos europeus, o seu papel. Se não fossem os fundos, não se fala da outra face desta adesão. Da destruição da agricultura e das pescas e da indústria, nem da dependência económica e financeira, nem da perda da soberania. Não se fala do país que, para servir os interesses dos gigantes europeus, se mantém pequeno, pobre e subserviente, porque passou a importar tudo o que os grandes precisam de escoar e ser uma estância de férias. Há mais de 40 anos que somos governados pelos mesmos partidos. Os da alternância, os da estabilidade, os do arco do poder. Em 2024, quando a Aliança Democrática ganhou as eleições, veio-nos logo, imediatamente à memória, o governo dos tempos da Troika, de Passos Coelho e de Paulo Portas. E veio-nos à memória todas as malfeitorias. E discutimos entre nós, preparemos-nos para o que aí vem. Governo da Troika, nessa altura, quem demos forte combate, que resultou em eleições e num governo do Partido Socialista, que, condicionado pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, permitiu aos trabalhadores verem repostos um vasto conjunto de direitos, nomeadamente o direito ao descongelamento dos salários, o aumento do salário nacional depois dos outros, o direito à progressão, que foi reposto, a fixação das 35 horas na legislação, conquistar o passe gratuito ou o direito à creche, entre outras. Em 2024, quando a Aliança Democrática de Luís Montenegro ganhou as eleições, era o Partido Socialista que governava com maioria absoluta. O Partido Socialista que podia ter respondido à justa luta dos professores pela recuperação do tempo de serviço na carreira, podia ter respondido à valorização das carreiras dos enfermeiros e dos médicos, podia ter respondido às reivindicações dos agentes da PSP e da GNR, podia ter respondido às reivindicações dos oficiais de justiça, podia ter revisto a carreira dos bombeiros sapadores, podia ter reposto o direito às indemnizações por acidente de trabalho, podia ter acrescentado o risco ao nosso suplemento de penosidade e insalubridade,
ter valorizado e torná-lo mais abrangente. Podia ter aumentado os salários de todos os trabalhadores. Tinha maioria absoluta e até tinha excedente orçamental. Mas foram outros os interesses que levaram o Partido Socialista a forjar um motivo para provocar a queda do governo e a convocação de eleições. Mas uma coisa é certa, o Partido Socialista tem responsabilidade na vitória da Aliança Democrática e por ter criou condições para que fosse a Aliança Democrática, com o fito eleitoralista, a responder às reivindicações destes milhares de trabalhadores. Nem o escândalo da Sequinum Viva e da vergonhosa promiscuidade entre os interesses pessoais, políticos e económicos, a que se juntou o chumbo da moção de rejeição ao governo apresentada pelo grupo parlamentar do PCP, seguido do jogo da comissão de inquérito para trás, comissão de inquérito para a frente, tendo acabado com a rejeição de uma moção de confiança apresentada pelo próprio governo e, ao fim de 11 meses, lá fomos nós para eleições. E aí está. Um novo governo, mas as mesmas velhas políticas. Um governo minoritário, é certo, mas uma Assembleia da República com 2/3 de deputados da direita mais bafienta, da direita que tudo quer privatizar e que não tardou a ameaçar com alterações à lei da greve e com a revisão da Constituição da República Portuguesa. Dizem eles que querem tirar a carga ideológica da Constituição da República Portuguesa. Como se eles, estes que querem tirar a carga ideológica, não tivessem eles ideologia. Como se a Constituição da República não tivesse que ser ideológica, como se tudo aquilo que a gente faz na vida não tivesse ideologia. O problema da Constituição da República, camaradas, não é a carga ideológica da palavra socialismo. O problema da Constituição da República é não lhes permitir acabar de vez com as funções sociais do Estado, com os serviços públicos, com a salvaguarda dos direitos fundamentais, acabar de vez com o Estado de Direito e democrático, que é o nosso, acabar de vez com as conquistas da mais bela Revolução de 25 de abril de 1974, que pôs fim a 48 anos de fascismo e que alguns destes, não perdoam. Para nós, trabalhadores, o que temos que exigir é que se cumpra o Serviço Nacional de Saúde, investindo nele e pondo travão a quem quer encher os bolsos à conta do negócio da doença. Que se garanta a escola pública, inclusiva e para todos, e se trave o apetite aos grupos que gerem o ensino privado. Se proteja e garanta a segurança social solidária e se combata a tentativa dos grupos financeiros que gerem os fundos de pensões de abocanhar os 40 mil milhões do Fundo Financeiro da Segurança Social, camaradas, que permita à Segurança Social viver sem receita 2 anos. Viver suportando todas as pensões e todas as suas obrigações mais de 2 anos. Abocanhar estes 40 mil milhões do seu fundo financeiro e os 5 mil milhões de euros de resultado positivo que a Segurança Social teve no ano 2024, contas apresentadas agora recentemente. Já agora, camaradas, faço aqui um parênteses. A CGTP, no próximo dia 5 de julho, realiza um encontro sobre a segurança social. E nós precisamos muito de perceber como é que é isto, como é que funciona, o que é que está em causa, porque é que sistematicamente lá vem o papão que a Segurança Social não tem dinheiro. Sistematicamente nos põem a nós, trabalhadores, colegas de trabalho, a dizer: epá, quando eu for para a reforma já não devo ter dinheiro. Onde raio é que a gente vai buscar esta ideia, camaradas? Há campanha de propaganda. Há campanha de propaganda que não é verdade. A Segurança Social tem dinheiro, a Segurança Social tem condições para garantir mais de 2 anos todas as pensões e suas obrigações numa situação de não ter receita, não é? Portanto, isto é mentira, camaradas. É o jogo de propaganda, de campanha, desinformação, de medo, para que nós vamos todos na conversa dos fundos de pensões, para que nós transfiramos o nosso dinheiro da Segurança Social para os que querem ganhar à conta disto tudo. O que temos que exigir é que haja uma política pública de habitação a custos controlados e se trave a especulação imobiliária. O que exigimos é que se cumpra a Constituição da República Portuguesa e que abril se cumpra. Camaradas, como atrás referi e repito, o resultado das últimas eleições não é bom para quem trabalha nem para quem trabalhou,
Não é bom para o nosso povo, nem para o nosso país. Se não é bom, por que é que o povo votou assim? O povo quer a continuação da política de direita? O povo e os trabalhadores. O povo e os trabalhadores desejam a extrema-direita e a direita mais reacionária no poder? Não, camaradas. Quanto ao resultado do PSD, já falámos, tirou proveito daquilo que o governo anterior não tinha feito e lá conquistou as eleições. E o voto na extrema-direita, camaradas? Na direita mais reacionária? Como se explica? Os 1.676.000 homens, mulheres, jovens e velhos que votaram no Chega e na Iniciativa Liberal, votaram nos programas destes partidos? Votaram nos candidatos, que nem se conheciam? Votaram no total desmantelamento das funções sociais do Estado, que é isso que dizem os seus programas, os programas da Iniciativa Liberal e do Chega. Votaram num Estado, figura do Estado, de trazer no bolso para usar e servir sempre que os privados precisem. Votaram no fascismo, ou são fascistas? Não, camaradas. Claro que não, camaradas. Claro que também há lá gente fascista, gente que quer o passado, gente que quer voltar lá atrás, gente que não perdoou nunca o 25 de Abril. Mas não são este 1.600.000 e tal mil. Por certo que alguns são, mas a esmagadora maioria não são. Votaram nestes partidos homens, mulheres, jovens e velhos, fartos, cansados de promessas não cumpridas, de não conseguir esticar mais o salário ou a pensão, de ter que decidir entre o pão e a renda da casa, entre o pão e a farmácia, entre a escola dos filhos e o bife. Votaram homens que vivem na corda bamba da precariedade do emprego e os que correm do emprego para o segundo emprego ou para o resgate e que mesmo assim vivem na pobreza ou à beira dela. Homens que votaram em protesto, em revolta e que acreditam ou foram levados a acreditar que seria este o caminho, graças a uma gigantesca campanha de manipulação de ideias, a quem a comunicação social deu todo o suporte, graças a um gigantesco investimento nas redes sociais. Camaradas, e são recentes 1 ou 2 estudos, à boca das eleições, e um dia ou 2 depois, vários estudos que referem a quantidade nas redes X e nos TikToks, a quantidade de falsas mensagens, a quantidade de falsos perfis. São aos milhares, camaradas, que puseram esta máquina a funcionar e a influenciar as pessoas. O foco na corrupção, deturpando a verdade sobre o rendimento social de inserção. Camaradas, eu às vezes faço esta pergunta, a gente fala do rendimento social de inserção, pois todos chegam estes, os imigrantes, os ciganos, rendimento social de inserção. A gente sabe quais são as regras para ter direito ao rendimento social de inserção? A gente sabe qual é o valor do rendimento social de inserção, camaradas? 242,23 €. É este o valor do rendimento social de inserção. É isto que estamos a falar, camaradas. A campanha contra os imigrantes, pondo trabalhadores contra trabalhadores, pondo os que pouco têm contra os que não têm nada, fazendo crer que são estes os responsáveis pelos nossos baixos salários, pelo trabalho precário, pelo custo de vida, por não termos direito para acompanhar, para comprar ou arrendar casa. Fomos levados a acreditar que estava ou está ali o Salvador, com pensos rápidos e muita azia. O Salvador, com a azia, era do PSD. O Chega e a Iniciativa Liberal nasceram do PSD e do CDS. Onde é que esta gente estava, camaradas? Estes não são 1.600.000 tal que eu estou a falar. É estes dirigentes destas forças políticas. Onde é que estavam quando na Assembleia da República um deputado até do Partido Socialista, João Cravinho, se não estou em erro, apresentou uma proposta contra a corrupção, de combate à corrupção? Onde é que estavam e como é que votaram? Camaradas, nem o Partido Socialista votou essa proposta do seu militante. Portanto,
Quem decide sobre salários e pensões? Quem decide construir ou não habitação a custos controlados? São os imigrantes. O objetivo desta campanha de desinformação foi e é desviar o foco dos responsáveis, que é o governo e o capital, por esta situação. E da principal questão, a luta de classes. Colocaram trabalhadores contra trabalhadores para evitar que estes, os trabalhadores, independentemente da cor, da pele e do país de origem, lutem contra quem detém os meios de produção, contra quem os explora. Ontem, a propósito da imigração, não sei se os camaradas provavelmente tiveram a oportunidade de ver, eu não vi tudo, as comemorações do Dia de Portugal, Dia de Portugal de Camões e das comunidades. Comunidades quer dizer que somos todos. E ontem a Lídia Jorge, escritora reconhecida, mulher séria, não sei o que é que ela é politicamente, mulher séria, fez uma intervenção importante, camaradas, dizendo que nós, portugueses, somos a soma de tanta coisa. Dos godos, visigodos e trogodos, dos que vieram do norte da Europa, dos que vieram da África. Somos isto tudo, camaradas. Portanto, também somos racistas. Camaradas, votaram nestes partidos de direita, de extrema-direita e reacionários, muitos trabalhadores da administração local e, por certo, alguns amigos e camaradas, delegados sindicais e dirigentes do nosso sindicato. Camaradas, e como acabei de dizer, precisamos estar unidos porque não votamos. Quem votou nesta gente não votou no fascismo, não votou no andar para trás, não votou nos baixos salários, não votou no empobrecimento. Votou em protesto, votou porque é preciso resolver, precisa de respostas. Mas cá estamos todos, camaradas, e cá todos vamos continuar. Vivemos tempos complexos e não estamos sozinhos. Os tempos são complexos e difíceis em Portugal, na Europa e no mundo. Preocupa-nos o som dos tambores da guerra e condenamos todas as guerras. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está neste momento a ser alimentada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, porque serve os interesses economicistas da indústria de guerra dos Estados Unidos e a criação do exército europeu e, naturalmente, a indústria que alimenta este exército europeu. À boleia deste conflito disparou a inflação e os preços de todos os bens. À boleia deste conflito alimenta-se o medo de uma invasão russa, usado para investir ainda mais na guerra. À boleia desta guerra, o governo português já se comprometeu em atingir 2% do PIB para a NATO até ao final deste ano. O capital, camaradas, não olha a meios para atingir os seus objetivos. Os mesmos Estados Unidos e União Europeia, que ontem aumentaram as sanções à Rússia, tendo em conta aquilo que já aqui foi referido, foi ontem, aqueles dois urubus apresentaram mais medidas sancionárias à Rússia, que a Rússia é uma ameaça, não sei se vai invadir a Ilha das Flores, camaradas. Enfim, faço aqui mais um parênteses. A Rússia, este conflito é uma guerra. Nós somos contra todas as guerras. Há homens e mulheres, trabalhadores, vítimas destas guerras na Rússia e na Ucrânia. E isto não é condenável, não é aceitável. Mas, camaradas, esta guerra está mesmo a ser utilizada para crescer, fazer crescer a indústria do armamento. Esta guerra está mesmo a ser utilizada para nos fazer medo, camaradas, e para nós aceitarmos que o dinheiro dos nossos salários, que a gente abdique dele para alimentar a indústria da guerra, porque temos que nos defender dos russos. Camaradas, os russos não querem nada atacar a Europa nenhuma. Os russos queriam mesmo era que houvesse um acordo de paz. Os russos e os ucranianos, povo, não é? Era um acordo de paz que acabasse com isto, camaradas. E nós temos que estar muito atentos, porque os objetivos não são tão visíveis como aquilo que nos dizem. Os mesmos Estados Unidos, dizia eu, que sancionaram a Rússia com as exportações, com as contas bancárias, e por aí fora,
apoiam e fornecem armas a Israel, que decidiu e está a levar a cabo o extermínio, o genocídio do heróico povo palestino. É um crime vergonhoso, mundial, a que todos estamos a assistir, que exige denúncia, solidariedade, muita, com aquele povo que há mais de 70 anos resiste pelo direito ao seu território, ao seu país e à sua soberania. Camaradas, no dia temos realizado, participado em muitas ações de luta e de solidariedade com o povo palestiniano. Dia 17 está marcado, dia 13 no Porto, se não estou em erro, a Ana depois pode ajudar, se eu me enganar, e dia 17 em Lisboa. Dia 17, aproveitando porque o Governo vai discutir o seu programa de Governo nos dias 17 e 18, e é preciso acabar com esta vergonha, desta palhaçada do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, que reúne com o representante da Autoridade Palestiniana e com outras entidades, e sai das reuniões sempre com aquele ar muito combalido e a dizer sim, é preciso e tal, dois Estados. Mas porquê é que Portugal não reconhece o direito do Estado da Palestina a ser livre, independente e soberano? Porquê, camaradas? Portanto, no dia 17, vamos para a porta do Largo Camões, para a porta da Assembleia da República, exigir que o governo português reconheça o Estado da Palestina. Camaradas, vivemos num tempo que é de resistência, de coragem e de luta. É tempo de ouvir. Eu diria nem é de ouvir, camaradas, é tempo de escutar os trabalhadores, perceber os sentimentos e de ajudar e esclarecer. É tempo de unir os trabalhadores e unir-nos em torno dos trabalhadores e os trabalhadores em torno do seu sindicato. É tempo de reforçar o sindicato, de sindicalizar e eleger delegados sindicais e já agora representantes para a segurança e saúde no trabalho, que bem atrasados estamos nesta tarefa. É tempo de reforçar a consciência de classe e a luta pela resolução dos problemas concretos, sentidos por todos e que, como tal, unem todos os trabalhadores nessa luta. Camaradas, é tempo de discutir política entre nós e com os trabalhadores. O Governo está. Dia 17, como eu dizia há pouco, dia 17 e 18 discutem na Assembleia da República, discute-se na Assembleia da República o programa do Governo, as tais velhas políticas. O Partido Comunista anunciou uma moção de rejeição a esse mesmo programa, que contará com o voto contra de todos os que se dizem oposição. Entretanto, também o Partido Socialista anunciou toda a disponibilidade para viabilizar o programa do Governo, permitindo assim, e mais uma vez, que os partidos mais reacionários continuem a fazer de conta que são oposição. Não temos uma bola de espelhos, camaradas, mas também não é necessária. Temos à nossa frente muita luta para travar. Camaradas, ainda decorria o mês de abril, quando a Comissão Executiva da Direção Nacional abordou a necessidade de voltarmos à luta com as nossas reivindicações, voltarmos à carga. Fizemos 3 manifestações nacionais, o aumento dos salários, o SPI, os nossos suplementos que estão em falta, e até agora, camaradas, não tivemos resposta, com exceção da carreira dos chapadores bombeiros. Após o resultado destas últimas eleições, esta ação que marcámos para dia 27 de junho não só é necessária, camaradas, como ganha uma importância maior e uma muito maior responsabilidade face à situação em que o país está. Camaradas, nós fomos o primeiro sindicato de trabalhadores com vínculo público a nascer depois da Revolução de Abril. E nascemos resultado de luta dura, para conseguir que os nossos estatutos fossem publicados. Fomos o sindicato que deu luta, não fomos sozinhos nessa luta, combate ao governo da Troika, mas fomos o sindicato que garantiu a manutenção das 35 horas para os trabalhadores, para muitos que
não chegaram a estar nas 40 e fomos o sindicato que abriu o caminho nessa batalha e que permitiu que, mal que o governo caiu, fosse corrigida novamente a legislação. No ano em que comemoramos 50 anos de vida, camaradas, que assinalamos por todo o país com pendões, com cartazes, com a distribuição do nosso jornal especial, com várias iniciativas, das quais destaco uma realizada em Tavira, em abril último, e o grande plenário Festa, que está marcado para o dia 22 de agosto no Porto. Somos o primeiro sindicato, camaradas, a convocar uma ação de luta de massas após os resultados eleitorais do passado dia 18 de maio. Somos o primeiro sindicato a vir para a rua dizer não à política de direita, dizer não à maioria de direita com 2/3 na Assembleia da República, dizer não à revisão da Constituição da República, a gritar bem alto que não passarão, camaradas, que não aceitamos voltar atrás. A nossa responsabilidade é muito grande. No dia 27 de junho, estamos a pouco mais de 15 dias, camaradas, seremos, de certeza, milhares de trabalhadores das autarquias, das empresas municipais, das que recolhem e tratam os resíduos e das que fazem a limpeza urbana, das águas, dos bombeiros voluntários, dos operários administrativos e técnicos, jovens e mais velhos, incluindo os que já se reformaram, também podem e devem estar ao nosso lado. Todos juntos em Lisboa, camaradas, vamos ser milhares. E vamos estar em luta e a gritar bem alto que queremos um aumento de salários para todos os trabalhadores, em pelo menos 15%, um aumento não inferior a 150 euros. Precisamos de gritar que é preciso recuperar o poder de compra. Que queremos o salário mínimo de 1.000 euros, o subsídio de refeição 10,50 euros. Que queremos que o suplemento de penosidade e salubridade seja mais abrangente e seja valorizado. Queremos a correção da tabela remuneratória única e das tabelas salariais das empresas. Queremos a atualização dos suplementos remuneratórios. Exigimos a regulamentação dos suplementos de disponibilidade e de piquete. Exigimos a revogação do CIADAP, a valorização de todas as carreiras e profissões, a identificação e regulamentação das profissões de desgaste rápido, a reposição dos 25 dias de férias, a reposição do direito às indemnizações por acidente de trabalho e doença profissional, as 35 horas semanais de trabalho para todos os trabalhadores e que exigimos o reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado. Camaradas, estamos a pouco mais, desculpem, de 15 dias da nossa ação. É preciso que nós hoje saiamos daqui com a força e com a energia necessária e com a determinação para levar a todos os trabalhadores do nosso universo onde intervimos a mensagem, camaradas. A mensagem que é preciso vir para a rua lutar. A mensagem de que, mesmo nas piores condições, camaradas, é possível conquistar direitos, é possível melhorar as condições de vida. É preciso que cada delegado sindical, cada dirigente sindical, cada ativista sindical seja uma força mobilizadora dos nossos colegas de trabalho. E é preciso que os nossos colegas de trabalho tragam, no dia 27, para Lisboa, não só as reivindicações gerais, mas os seus problemas concretos lá do local de trabalho. Lá onde a Câmara ainda não aprovou, ainda não pagou o suplemento de penosidade. Lá nos serviços municipalizados de Coimbra e nos outros, onde os trabalhadores não têm tempo para usar as suas férias, onde a carga de trabalho é tremenda e onde não têm direito a uma carreira justa. Lá, por todo lado, em Vila Nova de Poiares, não é Vila Nova que se chama, Poiares, onde o Presidente de Câmara faz dos trabalhadores gato e sapato, ou na Figueira da Foz, ou no Minho, ou no Free Fire, ou em todo o país. Transportem os nossos colegas, transportem para Lisboa as nossas reivindicações. Camaradas, a unidade, a determinação e a mobilização de todos os trabalhadores são essenciais e não poupemos esforços, camaradas. Será com esta força e determinação que os trabalhadores darão resposta aos ataques, aos direitos e abrirão caminho para a construção de um país mais justo, onde todos viveremos com a dignidade que merecemos e em paz.